Bom, eu vou falar do comportamento sexual geral de Megalomorph. É um trabalho realizado no LARC, Laboratório de Aracnologia de Rio Claro. Comportamento sexual, como a gente até tem visto aqui no congresso, tem influências evolutivas e as pressões seletivas sobre o comportamento sexual podem gerar características e comportamentos exacerbados ou bizarros, como é o exemplo do pavão. Em aranhas, isso não é diferente. O repertório de comportamento sexual das aranhas ter significância evolutiva e até sinal filogenético. Nas aranhas megalomorph, que tendem a ser mais terrestres ou se constroem teias, são teias mais ligadas ao solo, eles têm um comportamento geral sinalizatório de vibração e geralmente um macho faz o comportamento e a fêmea responde, e pode haver até seleção da fêmea e até seleção críptica. Então aí um macho sinalizando para uma fêmea da mesma espécie e a fêmea pode responder com comportamentos diferentes. Aqui para ilustrar o processo copulatório nessas aranhas, a gente vê uma esquinotele, casal de esquinotele, em que você pode notar as partes borradas, representando o movimento, e o macho batendo as pernas na fêmea e a fêmea acompanhando. Ali embaixo, à esquerda, o macho tocando as pernas, tentando alcançar a fêmea. À direita, um casal de dipura no meio, um casal de dipura, em que o macho está segurando a fêmea e realizando palpal boxing, um comportamento antes da inserção do palpo na abertura genital feminina. E ali, mais à direita, um casal antes da inserção de esquinotélia. Esse é o cladograma de Opatova, que é recentemente, a revisão recente, que mostra que em Megalomorph temos 30 famílias, e a gente vê que 14 delas possuem comportamento sexual conhecido. A gente compilou dados do nosso laboratório, em verde, e também de mídias sociais, no caso do YouTube, em azul, possibilitando com que 3 famílias adicionais que não possuíam conhecimento, a Trácide, Idiop e de Barrichelid, sejam mostradas. Barrichelid foi mostrada também em vídeo do YouTube e em uma cópia do nosso laboratório, e de Pluride, as publicações que existem na família de Pluride senso estricto são do nosso laboratório também. Então, como resultado para esta análise prévia dessa apresentação, a gente tem 17 famílias das 30 existentes em Megalomorph. Vale notar, em asterisco, que algumas famílias possuem descrições de comportamentos, umas descrições simples, ou muito antigas, ou até incompletas. Além disso, algumas famílias são representadas por descrições de poucas ou uma espécie e poucos processos copulatórios, como exemplo de Pluride, Barrichelid, Microstigmatid, Esquinotélide também. Para esse trabalho, a gente considerou categorias comportamentais distintas, que são movimentos estereotipados realizados no processo copulatório. Para macho, 18 categorias, para fêmea, 8 categorias. Alguns comportamentos são bem presentes aí no vídeo, são bem presentes na ordem inteira. Então, em vermelho vocês veem a presença nas famílias estudadas e em preto para ressaltar a ausência. Então, um comportamento como o body vibration, em que o macho vibra o corpo, é presente em muitas famílias da infraordem. Alguns outros, como o leg tapping, também são bem presentes. Em vermelho a gente vê a presença deles, bem distribuídos na filogenia da família, do grupo. Palpal drumming, que também é parecido com leg tapping, onde o macho bate o palco no solo, também é bem distribuído e está presente em 76% das famílias com comportamento sexual conhecido. E esses 3, que são um dos mais bem distribuídos na família, podem estar no grupo, podem ter a ver com uma sinalização mais intensa e uma percepção melhor entre a macho e a fêmea. Então, eles podem perceber a sinalização à distância, o body vibration, o palpal drumming e o leg tapping. Em fêmeas, também temos comportamentos interessantes. Também tem body vibration, que geralmente é uma resposta para o macho. Também é amplo
filogenia do grupo, distribuído em diversas famílias, embora em menor número do que o dos machos, presentes em 41% das famílias conhecidas. Alguns são muito interessantes, por exemplo, o pau-pau boxing. É um comportamento que o macho bate os palpos na parte ventral da fêmea antes da inserção, e é muito interessante porque ele parece ser restrito a crassitar-se, mas a gente vê em duas famílias que não são relacionadas, mostrando uma convergência evolutiva. Alguns comportamentos são aparentemente mais específicos, como o scratching, presente em 35% das famílias, e que até agora só é conhecido dentro do clado bipectina. Também, além da sinalização geral, que é bem distribuída na ordem, existem muitos comportamentos que são específicos. Então, em rosa, a gente vê cada família dessa tem pelo menos um comportamento ou mais que são exclusivos dessa família e não encontrados em outro. Por exemplo, do vídeo é o insertion lifting, encontrado em Schinotelia anulata. É um comportamento muito distinto. Então, tem muitas famílias com comportamentos específicos. Como Ferretti e colaboradores em 2013 já tinha apontado, o comportamento sexual em megalomorfo, na verdade, é muito complexo, muito dinâmico, e a gente tem muito para entender ainda e muito para ser pesquisado. Os comportamentos podem estar relacionados entre si. Aí, no exemplo, em um processo de inserção, um casal de dipura, a gente vê o macho realizando um comportamento que chama hugging, em que a perna 2 dele está envolvendo a fêmea. Ele está realizando o clasping com a perna 1, com os esporões tibiais. Ele segura aquele ser da fêmea e a fêmea permanece em catalepsis, um estado de inatividade, enquanto ele realiza a inserção. E esses três comportamentos são simultâneos e podem ter a ver com a estabilidade da cópula. No laboratório, a gente nota que até mesmo comportamentos muito discretos podem ser interessantes. A gente nota que em terafóside, nas caranguejeiras, e em outras crassitar-se, é muito comum o ato da fêmea se levantar antes de que o macho encaixe as suas pernas nas quelíceras ou entre as suas pernas. E que em outros grupos fora desse grupo, a gente vê que a fêmea é levantada pelo macho. Então, aí, na primeira foto, o exemplo disso, chamado aqui de self-raising. Além disso, nesse casal de Lasiodora, que são aranhas caranguejeiras de grande porte, o macho também realiza o hugging. Pode ter envolver na estabilidade da cópula por serem bichos pesados. Além disso, outra coisa muito importante para se considerar no estudo de comportamento sexual dessas aranhas é a delicadeza em se estabelecer homologias entre os comportamentos. A exemplo do body vibration masculino, a gente vê aí setas representando movimentos para mostrar a variedade que a gente tem visto até no laboratório, em que tem animais que realizam balanços mesmo, solavancos e vibrações com vibrações mais lentas. Tem animais que vibram com maior intensidade, com maior frequência, umas setinhas pequenas. Animais que combinam avanços ou solavancos, balanços e vibrações, e outros machos que realizam vibrações curtas e rápidas, sequenciais. Então, é muito importante considerar e tentar entender se a gente consegue realmente estabelecer uma homologia, ver se esses comportamentos têm uma origem evolutiva, ou se eles são aquisições independentes ou se eles são o mesmo comportamento. Então, isso tudo é muito complexo. É muito interessante considerar isso para pesquisa de comportamento sexual em megalomorfo. Outras considerações são que os comportamentos femininos podem ser discretos ou menos frequentes, ou seja, o macho tem que tentar muito para a fêmea responder de uma forma dessa, e a baixa presença deles na literatura pode ser explicado simplesmente por falta de observação e não que a fêmea não realize esse comportamento. Tem a questão de que descrições detalhadas e comparações bem detalhadas também são importantes para o estudo dessa área, considerando a questão da das homologias, e que podem haver diferenças muito sutis entre os comportamentos das espécies.
Interessantemente, com os resultados do YouTube, que a gente conseguiu famílias que a gente nem teria como amostrar aqui no Brasil, por exemplo, a Tracid, leva a considerar sobre a ciência cidadã, né? Que é um tema muito em pauta hoje em dia, inclusive aqui no Congresso, com o BioBlitz do iNaturalist, e é uma boa para pensar nisso para diversas áreas da ciência. Além disso, hoje em dia, com a facilidade de acesso a vídeo e às mídias sociais e internet, seria uma via também incluir vídeos nas publicações, para que as comparações e que outros autores possam ver esses resultados de forma melhor. Eu queria agradecer o pessoal do Laboratório de Aracnologia, em especial o Leandro e o Arthur, que forneceram dados também. E graças a todos que me assistem. Many thanks for our watching.